Boa noite, queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja presente em cada coração. Estamos mais uma vez juntos, reunidos, para cultuar ao Senhor, para ouvir aquilo que Deus preparou para nós nessa noite. Certamente Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem um plano, tem um projeto. E esse plano, ele é maravilhoso, ele é bênção para a minha vida, para a sua vida também. Louvamos ao Senhor nesse tempo que Ele tem nos dado a oportunidade de orar, buscar a face do Senhor, de poder ler mais a palavra de Deus, meditar naquilo que Deus tem nos orientado. É um tempo muito precioso e nós precisamos aproveitar esse tempo. Nós louvamos ao Senhor porque Ele que nos deu essa oportunidade de podermos estar juntos e podermos a cada dia desfrutar desse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Estamos aguardando alguns minutinhos para que os irmãos possam estar entrando. Logo após nós estaremos juntos meditando na palavra de Deus. Tem algumas pessoas aí que nos acompanham, Adriana, Deus abençoe. Que os minutinhos nós estaremos juntos e vamos meditar naquilo que Deus preparou para a nossa vida. Eu convido você a se posicionar aí, né, a chamar a família. Nós vamos, daqui a alguns minutinhos, nós estaremos juntos e meditaremos no texto da palavra de Deus. A Elisângela, boa noite, Deus abençoe sua vida. Daqui a alguns minutinhos nós estaremos meditando na palavra do Senhor, naquilo que Deus preparou para nós nesta oportunidade. Tenho certeza que Deus, Ele tem guardado a sua vida, Deus, Ele tem guardado a sua família, e por isso nós louvamos a Ele, nós exaltamos o nome dEle, porque certamente Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus assim te abençoe de uma maneira muito especial, que Deus venha falar poderosamente ao seu coração. Rubinho, Deus abençoe, meu amigo. A Leniana, Deus abençoe sua vida, sua família. A irmã Nete, Deus abençoe, paz do Senhor. Tenho certeza que esse tempo é um tempo precioso. É um tempo que Deus tem nos dado a oportunidade de poder ouvir a voz do Senhor e poder certamente desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Wellington, Deus abençoe sua família, papai, a mamãe, amigos muito queridos, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, Rubinho, Deus abençoe, meu amigo. Toda sorte de bênção seja derramada sobre sua vida. Queridos, nós estamos exatamente às 19 horas e 30 minutos e nós vamos dar início àquilo que Deus preparou para nós nessa noite. O texto ao qual eu escolhi é Atos capítulo 16, verso 6 e o verso 7. Atos 16, 6 e 7. A palavra do Senhor, ela sempre vai nortear tudo aquilo que nós viermos a falar nessa noite. A palavra certamente vai nos dar a direção.
ela sempre vai nos dar a base de tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que fazemos. A palavra do Senhor, ela precisa sempre estar como centro da nossa vida. Atos 16, 6 e 7 são os versículos que nós vamos meditar nessa noite. Eu convido você a estar aí, meditando na palavra de Deus juntamente conosco, que nós juntos vamos ouvir a voz do Senhor, daquilo que Ele preparou para nós nessa noite. Vitinho, Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe sua família, sua mamãe, seu papai, toda a sua casa. Que Deus te abençoe. O texto diz o seguinte, verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O tema dessa mensagem, desta noite: portas que se fecham e portas que se abrem. Queridos, nós precisamos entender que Deus é que abre portas e também que fecha portas. Deus, Ele sempre estará no controle da nossa vida. E nós precisamos entender aquilo que Deus, Ele quer para nós. E nem sempre portas que são fechadas é algo ruim, não, queridos. Muitas das vezes as portas fechadas são bênção para a nossa vida. E o texto a qual nós lemos vai falar acerca de alguns personagens conhecidos: Paulo, Silas e também Timóteo. E aqui eles estavam na sua segunda viagem missionária. Na primeira, Paulo havia desfrutado de sucesso por toda a viagem. Ele havia relatado tudo o que tinha acontecido. Deus abria portas extraordinárias. Ele teve a oportunidade de pregar aos gentios, está lá em Atos 14, 27. Deus tinha abrido portas em Chipre, na Antioquia, Icônio. Deus abriu a porta da graça no Concílio de Jerusalém e tinha estimulado o crescimento espiritual em todas as cidades. Muitas portas tinham sido abertas. E assim as igrejas, elas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Está lá em Atos capítulo 16, verso 5. Os missionários desfrutavam, sentiu a brisa nas costas, ele sentiu os ventos eram favoráveis. Mas a palavra de Deus vai nos relatar também que em dado momento, os ventos, esses mesmos ventos que eram favoráveis, eles se tornaram contrários. E a palavra de Deus diz: Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Abriu portas, escancarou, abençoou de forma extraordinária, abriu de forma espetacular. Esse mesmo Espírito também impediu, o texto diz, ele fechou as portas. E o texto vai dizer, a palavra de Deus, que Paulo então se volta para a Ásia, mas nenhuma porta ali também havia sido aberta. Então os 3 discípulos foram para o norte na direção da Bitínia, mas encontraram também portas bloqueadas, portas fechadas. Sacudiram, tentaram forçar a entrada, mas não tiveram acesso. Não sei se pode imaginar ou podemos mensurar o porquê Deus havia bloqueado aquelas portas. Deus muitas vezes age. Muitas vezes Deus não explica porque Ele fecha a porta. Deus muitas vezes não explica porque Ele bloqueia os caminhos. Ele simplesmente faz como aprove a sua vontade. Porque a vontade de Deus sempre é soberana nas nossas vidas.
Mas nós precisamos entender algumas coisas, queridos e amados. Quando nós falamos em portas, portas que se fecham, portas que se abrem, nós precisamos entender que todas essas portas, Deus ele tem a chave de todas elas. Deus possui chave de todas as portas. Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Está lá registrado em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Quando Deus fecha uma porta, ninguém consegue abrir. Uma vez que Deus fechou a porta da arca de Noé, só Ele poderia abri-la novamente. Como foi com ele, que havia conduzido os soldados para que selasse a tumba de Jesus. Somente o Senhor poderia abri-la novamente. Precisamos entender que sempre que Ele bloqueia uma porta, nós não podemos abrir. Deus é soberano em abrir portas e também em fechá-las. Nós vamos entender que em todas elas, Deus possui a chave. A chave está nas mãos do Senhor. A chave que abre todas as portas. A chave da vida, a chave da morte. Tudo está nas mãos do Senhor. É Deus que abre e é Deus que fecha também as portas. Mas eu queria pontuar uma outra coisa, queridos e amados. Sabendo que Deus fecha todas as portas e abre porque Ele tem a chave de todas elas, nós vamos entender, à medida que a história de Deus se torna nossa, portas fechadas assumem um novo significado. Você muitas vezes não vê mais como interrupção do seu plano, mas como sinais do plano de Deus. Ou seja, queridos e amados, as portas fechadas, elas são bênçãos nas nossas vidas. Quando Deus fecha uma porta, nós vamos entender que aquela porta ela tem um novo significado. Mas talvez a dificuldade é nós alinharmos a nossa visão à visão do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, queridos e amados, nós entendemos que há um plano, há um projeto de Deus para aquela porta que se fechou, para aquela porta que agora está bloqueada. Nós vamos entender, queridos e amados, que essa mesma porta ela pode trazer um novo horizonte, um novo sentido, uma nova esperança para a minha vida e para a sua vida também. Foi isso que Paulo aprendeu. Deus impediu que a sua equipe missionária fosse para o norte, para o sul e para o leste também. Sobrou apenas o oeste, de modo que terminaram indo para o ponto mais ocidental da Ásia. Eles haviam colocado o pé naquele lugar, nas areias do mar. Enquanto dormias, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. O texto diz isso de Atos capítulo 16, verso 9. As portas fechadas na Ásia resultaram em um convite de braços abertos agora na Europa. Queridos, percebem que Deus havia fechado todas as portas na Ásia, mas agora havia aberto um novo horizonte, uma nova porta. Uma nova porta agora estava escancarada, aberta. E essa porta agora era na Europa. A palavra de Deus diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neópolis. Dali partimos para Filipos, Atos 16, verso 11 e 12. E o texto diz: seguiram diretamente. Percebe isso, queridos? Enquanto em outros lugares, na Ásia, as portas estavam fechadas, os ventos eram contrários. Agora essa porta soprava a favor. Os ventos eram favoráveis, de modo que o texto diz que eles seguiram diretamente. Os ventos estavam a favor. Passagens bloqueadas se transformaram em velas soprando, em velas agora estufadas pelo vento. Depois de vários dias, Paulo e sua equipe saíram da cidade de Filipos e foram até a margem do rio para comparecer a um culto de oração judaico. Enquanto estavam ali, conheceram
uma mulher chamada Lídia. Queridos e amados, como Deus trabalha de maneira espetacular, de maneira extraordinária. O que outrora eram portas fechadas, portas bloqueadas, agora havia uma porta escancarada. A Europa estava aberta, mas Deus ali tinha um propósito. E aquele propósito tinha um nome. O nome era Lídia. E olha o que o texto diz. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, Atos 16, 14. Queridos e amados, se nós lermos esse versículo muito rapidamente, talvez nós não vamos perceber o relato da primeira conversão no Ocidente. O cristianismo nasceu no Oriente e de lá as sementes da graça flutuaram os ventos da soberania sobre o mar, caíram em solo grego e frutificaram em Filipos. Cristo ganhou o seu primeiro discípulo europeu. E esse discípulo agora era uma mulher chamada Lídia. Queridos, Deus tem um propósito. Portas que se fecham, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Deus sempre estará no controle da nossa vida, Deus é soberano. A porta que se fechou na Ásia, agora abriu uma nova porta na Europa. E através daquela porta aberta, alcançou um discípulo. E esse discípulo agora era uma mulher, agora se chamava Lídia, era o nome dela. Lídia foi a razão pela qual o Espírito Santo havia bloqueado o caminho de Paulo. Deus estava pronto para destacar os valores das suas filhas. Numa cultura que escravizava e desprezava as mulheres, Deus as elevou à condição de cordeiras da salvação, juntamente com os homens. Quer uma prova disso? A primeira pessoa do mundo ocidental a receber a promessa de Deus, a receber um missionário cristão, foi uma mulher. Com o apoio dela, Paulo e sua equipe começaram a trabalhar. Seus esforços em Filipos foram tão eficientes que os líderes religiosos daquele lugar se irritaram. E eles viam as pessoas se afastando. O evangelho crescia. E os templos agora vazios. E eles temiam porque haviam perdido aquilo que davam a renda para eles. Então inventaram uma história contra Paulo e Silas. E o texto diz: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Atos 16, verso 22 ao verso 24. Ouça com atenção. Você talvez possa escutar aquele costumeiro barulho familiar das portas fechando, se rangendo. Dessa vez as portas giram e elas se fecham. E essas portas agora são a porta de uma prisão. Paulo e Silas estavam ali presos. E eles poderiam ter reclamado. Poderiam ter dito: ah não, de novo, outra porta fechada. Outra porta que se fecha. Eles poderiam ter reclamado, poderiam ter se entristecido, se revoltado. Mas o texto diz que das entranhas da prisão surgiram sons mais inesperados de louvor e oração. Ali naquele lugar, eles oravam e também louvavam ao Senhor. E a Bíblia diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos o ouviam. Atos 16, 25.
Os pés deles estavam no tronco, mas a mente deles estava no céu. Ah, queridos e amados, como puderam cantar num momento como aquele? Como puderam estar louvando num momento tão adverso? As portas foram trancadas, seus pés estavam atados, as costas estavam marcadas pelas feridas. De onde veio aquele canto? De onde saiu aquele som, aquele louvor? Ah, queridos e amados, só existe uma resposta. E a resposta é: eles confiaram em Deus e alinharam a sua história com a história do Senhor. Queridos e amados, nós vamos entender que quando as portas estão fechadas, é necessário buscar a direção de Deus. Através do louvor, através da oração, é necessário ouvir a voz. Pessoas estão diante de portas que estão fechadas nessa noite. Quantas pessoas estão diante de portas que foram bloqueadas? Caminhos impedidos. Mas, queridos, é necessário alinhar a sua visão, a visão do Senhor. É necessário estar audível à voz que Deus tem para você. Precisamos ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz: os caminhos do Senhor são justos, os justos andam nele. Oséias capítulo 14, verso 9. E a palavra de Deus diz ainda: acaso Deus não dá justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Claro que não, queridos. O Deus é justo e ele fará justiça, mas precisamos estar atento à voz do Senhor, precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Foi isso que Paulo e Silas fizeram, queridos e amados, diante das portas fechadas, das portas que foram bloqueadas, das portas da prisão. Paulo e Silas agora, através do louvor e através da oração, buscam a direção de Deus. Depositam a sua esperança naquele que está e sempre estará no controle da nossa vida. Ah, queridos e amados, precisamos, diante das portas fechadas, estar atento à voz de Deus, daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Mas eu quero dizer uma outra coisa. Quando Deus fecha uma porta, ela precisa ser fechada. Quando Ele bloqueia um caminho, é necessário que ele seja bloqueado. Precisamos entender, queridos, a vontade de Deus. E quando Ele fecha uma porta, nós precisamos aceitar. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos entender que essa porta, ela será bênção para a nossa vida. Quando Ele jogou Paulo e Silas na prisão, o mesmo Deus tinha um plano, e esse plano agora era para o carcereiro. Enquanto Paulo e Silas cantavam, Deus chacoalhou a prisão. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos capítulo 16, verso 26. Lá estava Deus novamente arrebentando as portas, arrebentando as portas mais seguras daquela cidade. O poder de Deus sacudiu, estremeceu o cárcere. Quando o carcereiro percebeu o que havia acontecido, presumiu que todos os prisioneiros haviam escapado. Sacou a espada para acabar com a sua própria vida. Mas Paulo lhe disse para não fazer isso. E o guarda foi até os dois missionários e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16, 30. Paulo lhe disse: é necessário crer, é necessário abrir o coração, é necessário receber Jesus. E a Bíblia diz que ele creu, recebeu Jesus como o único Salvador da sua vida. E a sua família também foi alcançada. A Bíblia diz que todos foram batizados.
O guarda da prisão lavou as feridas dos prisioneiros. E Jesus lavou os pecados de todos eles. Deus fechou a porta do cárcere para que pudesse abrir o coração do carcereiro. Deus usa portas fechadas para difundir a sua causa, para anunciar a salvação. Deus usa portas fechadas para alcançar vidas. Queridos, há um propósito. Há um propósito e um plano para que Deus venha fechar portas. Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Se Ele nos permite passar e estar diante de portas fechadas, Ele tem um plano. E esse plano é maravilhoso na nossa vida e na vida da nossa família também. Deus fechou muitas portas. Ele fechou o ventre da jovem Sara para que pudesse demonstrar seu poder na Sara agora idosa. Ele fechou a porta do palácio para o príncipe Moisés, para que pudesse abrir as algemas por meio do Moisés libertador. Ele tirou Daniel de Jerusalém, para que pudesse usar Daniel agora na Babilônia. E Jesus, sim, até mesmo Jesus conheceu o desafio de uma porta fechada, de uma porta bloqueada. Quando pediu um caminho para que desviasse da cruz, Deus disse não. Ele disse não a Jesus no jardim do Getsêmani, para que pudesse dizer sim a nós, junto aos portões da eternidade. Queridos e amados, Deus sempre terá um plano soberano na nossa vida. Portas que se fecham são bênção, queridos, para nós. Deus fecha portas, bloqueia caminhos, mas é necessário alinhar a nossa vontade, a vontade do Senhor. A vontade dele sempre será maravilhosa, será boa. E nós precisamos entender isso. Deus tem um plano, um projeto. E diante de portas que se fecham, pode abrir nova esperança, um novo caminho, uma nova história. Mas é necessário estar atento à voz do Senhor. Mas, queridos e amados, diante de portas que se fecham e portas que se abrem, há um propósito maior, há um projeto muito maior. E o projeto de Deus é a salvação das pessoas. É a salvação de todo aquele que crê. O projeto maior de Deus para a humanidade é a salvação, é alcançar o coração quebrantado, o coração arrependido. É mudar a história. É construir uma nova vida, uma vida abundante, uma vida superlativa, uma vida abençoada. O projeto de Deus é as pessoas, é a salvação de todo aquele que crê. E nós vamos entender que Deus, ele vai criar tempestades para mostrar o seu poder. Ele vai manter fora da Ásia pessoas, discípulos, para que você possa estar diante de uma mulher chamada Lídia. E através do plano de Deus alcançar o coração e a vida daquela pessoa. Nós vamos entender que Deus ama as pessoas. O projeto da criação, o propósito, a coroa da criação é as pessoas. E Deus muitas das vezes fecha portas para que pessoas possam ter a oportunidade de recebê-lo como único e suficiente Salvador das suas vidas. E para que possa entrar diante de portas que serão abertas na eternidade agora. Queridos e amados, diz que existia um jogador profissional, um homem muito conhecido e famoso. E aquele homem estava diante do seu maior desafio, o seu jogo mais importante. Mas a história diz que nos treinamentos, aquele jogador veio se contundir
E ele agora estaria fora daquele jogo. O jogo mais importante, o jogo mais esperado. Aquele homem agora não poderia participar. Eu não sei que diante daquela porta fechada, aquela porta bloqueada, aquele homem cantou, louvou como Paulo e Silas. Mas sabemos que ele estava confiante. Porque depois do jogo ele disse as seguintes palavras: eu adoro esse jogo. Fiz tudo o que podia para contribuir com o meu time. É uma infelicidade não poder jogar. Daria tudo para estar com o meu time. Mas sempre dou glória a Deus. Nunca questiono, porque as coisas acontecem do jeito que acontecem. Deus está no controle da minha vida. Eu sei que Ele se importa. Eu sei que se Ele não permitiu, Ele tem um plano e um projeto. Eu sei que mesmo não participando, eu sempre estarei firmado na rocha. Queridos e amados, numa noite talvez que não era tão boa, ruim, ele pôde dar o testemunho que Deus é bom. E nós devemos crer que Deus é bom a todo tempo, mesmo quando portas estão fechadas. Deus é bom, a sua bondade permanece na nossa vida. E será que Deus fechou a porta do jogo para que pudesse abrir um coração? Será, queridos? O pai daquele jogador diria que sim. Naquela mesma noite, um jovem se aproxima dele e após o término do jogo, ele pergunta: ouviu o que o seu filho disse após o jogo? Mas eu tenho algo a perguntar ao Senhor. O que é a rocha? O que é a rocha? O pai respirou e no mesmo instante: bom filho, nós cantamos sobre a rocha, nós acreditamos na rocha, a nossa vida está sobre a rocha. Ele sempre será uma rocha inabalável, uma rocha segura. E nós cremos nessa rocha e cantamos essa rocha. Porque existe um hino que diz assim: os cristãos, porém, que na rocha creem, pelas obras mostram a fé que têm. Com a fé firmada no Salvador, na maior tormenta, não terá pavor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando um contra ela der, há de resistir e permanecer. Queridos e amados, quero dizer para vocês nessa noite, os planos, os nossos planos, eles não são ruins, queridos e amados, mas precisamos entender que o plano de Deus sempre será melhor, é incomparavelmente melhor. Os planos do Senhor sempre serão melhores, queridos, e maiores que os nossos. E a Bíblia, a palavra de Deus diz isso. O profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 8 e 9, diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Ah, queridos e amados,
O que Deus quer nos ensinar nessa noite, queridos e amados irmãos e amigos que nos acompanham nessa noite. A porta bloqueada à sua frente não quer dizer que Deus não o ame. É exatamente o oposto. É uma prova que Ele te ama de forma incomparável. Queridos e amados, Deus abre e também fecha portas. Mas de todas essas portas, Ele tem a chave. A chave de todas elas está nas mãos do Senhor. A chave da vida e também a chave da morte. Tudo está nas mãos do Senhor. Queridos e amados, portas fechadas, caminhos bloqueados, não são ruins para nós, mas precisamos alinhar a nossa vontade à vontade do Senhor. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque sabemos que em todas as portas Ele tem um projeto e tem um plano. E o plano do Senhor é alcançar vidas, é reescrever histórias, é operar milagres, é alcançar pessoas. Porque o plano de Deus é alcançar aquele que está perdido, sem esperança. O plano do Senhor sempre será a salvação de todo aquele que nele crê. Queridos e amados, talvez esta noite você esteja diante de uma porta que está fechada. Mas procure ouvir a voz do Senhor. Nem sempre as portas fechadas são ruins para a nossa vida. Deus tem um plano, tem um projeto. E o plano do Senhor sempre será para a nossa vida. O maior plano de Deus é abençoar vidas, é trazer salvação a todo aquele que nele crê. Portas fechadas muitas das vezes indicam portas que se abrem na eternidade, no céu, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, queridos e amados irmãos, que o Senhor Ele possa te abençoar, que o Senhor possa te dar a direção, que o Senhor possa te dar a visão, que você possa entender os planos do Senhor para a sua vida, porque assim como Ele tinha um plano na vida de Paulo, de Silas, na vida de Lídia, na vida do carcereiro e também da sua família, Deus tem um plano para a sua vida, para a sua família e para a minha vida. Sabe que o plano do Senhor é a salvação, porque a salvação nos implicará para a eternidade. A porta, muitas vezes, que se fecha aqui, é uma porta que se abre no céu. É a porta da eternidade que se escancara diante de nós. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você está nessa noite diante de uma porta fechada. Mas sabe que Deus pode transformar essa porta fechada em bênção para a sua vida. Basta você continuar orando e louvando a Deus, assim como Paulo e Silas. E certamente Ele vai transformar aquela porta fechada em bênção para a sua vida e também para a sua família. Eu vou orar nesta noite. Gostaria que você deixasse seu pedido aí de oração através dos comentários. Eu estarei orando pela sua vida e por sua família. Muitos enxergam o tempo da quarentena como uma porta fechada, mas muitos têm enxergado como uma oportunidade de ser abençoado pelo Todo-Poderoso. Muitos enxergam essa porta como algo ruim,
mas muitos têm tido experiências extraordinárias com o Senhor. Quantos de nós podemos contemplar os milagres que Deus tem operado através das incessantes orações? Queridos, o meu coração está muito feliz, porque há poucos dias todos nós tivemos a oportunidade de compartilhar e saber do milagre que Deus operou na vida da Tainá. Quantos pedidos de oração, queridos? Quantos clamores foram levantados? Quantos joelhos dobrados? E foi tão maravilhoso ver ela testemunhando a cura do Senhor, ela voltando para casa, para os braços da sua família. Que alegria, queridos. Esse tempo que muitas vezes nós nem chegamos às portas fechadas. Queridos e amados, é um tempo de oportunidade. Basta a sua visão estar alinhada com a visão do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu nome neste lugar. Deus, nós te agradecemos. O quão maravilhoso é meditar na sua palavra e saber que o Senhor muitas das vezes fecha portas, bloqueia caminhos para nos abençoar, para operar milagres extraordinários na nossa vida. Obrigado a Deus pelo milagre que o Senhor operou na vida da Tainá e também na sua família. Obrigado a Deus pelos milagres que o Senhor tem operado nesse tempo. Nesse tempo, muitas das vezes, que os caminhos estão fechados, portas estão bloqueadas, mas o Senhor continua soberano sobre a nossa vida. E o Senhor está sobre todas as coisas. E o Senhor reverte as portas que se fecham em bênção para a nossa vida. Porque o plano maior do Senhor é a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, eu coloco diante do Senhor todas as vidas, todas as famílias, todos aqueles que nos ouvem nessa noite. E peço ao Senhor, abençoe-os, Pai. Fortaleça, dê a direção, que eles possam, Deus, ouvir a voz do Senhor, que eles possam experimentar os milagres do Senhor, que eles possam ser abençoados, que eles possam estar diante de portas que se fecham aqui, mas que possam estar diante da porta maior, a porta mais extraordinária, a porta da eternidade que se abre diante de nós, Pai. Deus, muito obrigado. Obrigado por este momento de louvor e adoração, de culto ao Senhor, porque tudo que fazemos para o Senhor é para a glorificação do teu santo nome. Obrigado por este momento. Eu peço ao Senhor, continue abençoando todos aqueles que nos ouvem nesta noite. Abençoe a minha família, os meus filhos. Abençoe, Deus, aqueles que buscam uma resposta no Senhor, que buscam uma porta no Senhor, que eles possam encontrar, porque no Senhor há esperança para aquele que está caído, há esperança para aquele que está ferido, porque todo o poder está em tuas mãos. Pai, eu te agradeço e oro, e faço isso em teu nome, o nome que está sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos amados, que Deus te abençoe de maneira muito especial. Eu queria te agradecer a todos que nos acompanham. Muitas pessoas, a Adriana, Elisângela, Deus abençoe, Rubinho, Deus abençoe meu amigo, a Leniana, Deus abençoe a sua vida, te fortaleça. A irmã Nete, o Wellington, Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe a vida de você. Deus abençoe a Jéssica, a sua mamãe, a Laura, toda a família, estamos com saudade de vocês. Dona Antônia, minha sogra, Deus abençoe. Deus abençoe de forma poderosa. Rodolfo, Deus abençoe meu amigo. Deus te fortaleça, te sustenta a cada dia.
Juliano, Deus abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Que alegria ver vocês aqui. Dilce, Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seu esposo. Irmão Mauro, Deus abençoe, meu querido. Minha esposa, Alessandra, Deus abençoe. A irmã Andréia, Deus te abençoe, minha filha. Deus te fortaleça a cada dia, sua família, sua casa, os seus filhos. Tia Luzia, ô Luzia, que alegria ver que a senhora está sempre nos acompanhando aqui. Deus te abençoe. Que a alegria do Senhor possa ser sempre a sua força, viu? Em nome de Jesus. No Senhor nós encontramos a verdadeira alegria, tá, tia? Deus te abençoe. Deus abençoe a Nete, a irmã Jaélia. Certamente estará lá conosco, a Denise, a Maria Eduarda, Lucas, a esposa. Pamela, Deus te abençoe. Gustavo, Deus abençoe vocês, a irmã Vera. Temos orado muito pela vida da senhora, tá, irmã Vera? Assim que Deus abençoe. Deus abençoe de uma maneira muito especial. Elisângela, Deus abençoe, filha. Dá um abraço aí no esposo. No pequeno Cauê, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado aí por vocês estar sempre nos acompanhando. Sempre tem tido esse compromisso de estar junto conosco, né, na nossa reunião, na nossa igreja reunida. O templo está fechado, mas a igreja sempre está aberta, que somos nós, queridos. Esse tempo sempre será um tempo maravilhoso. A palavra é que Deus te abençoe, tá? Se você tem um pedido de oração, coloque aí, que nós estaremos orando. Estamos firmes aí na oração, de 5 horas até as 23 horas, estejam orando por mim, tá, queridos? É sempre um desafio, tá? Acordando todo dia às 4h30 da manhã, entregando a devocional. Mas eu peço que sempre esteja orando por mim, para que Deus possa estar me sustentando, me abençoando. Quero também agradecer aqueles que fazem parte dessa jornada de oração. Não desfaleçam, não desanime, continue firme aí, viu? A vitória ela virá no nome de Jesus. A vitória está próxima, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Queremos lembrar os irmãos que no domingo, às 8h45, nós estaremos nos encontrando na sala de estudos. Separe esse tempo para nós estudarmos. Agora é a lição 12, tá? Então separe esse tempo, é um tempo precioso, é o tempo da igreja reunida. Então, domingo às 8h45 estaremos abrindo a sala de estudos. E à noite, 19h30, nós estaremos cultuando ao Senhor. Convide pessoas, reúne aí os seus amigos, a família. Tá? Tenha um compromisso com o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma ótima noite. Que Deus te abençoe a sua família, a sua casa. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abrir portas. E se Ele fechar portas, sabe que isso será bênção para a sua vida. Porque Ele tem a chave de todas as portas. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.